Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para a Nadédia, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera aqui nas nossas telas. Obrigado, Vera. Bom, o assunto é a manifestação do Procurador-Geral da República, o Procurador Gonê, que respondeu à defesa do Bolsonaro. Só para colocar o ouvinte, houve a investigação, né, sobre os atos antidemocráticos, o Procurador Gonê fez a denúncia, a defesa ou as defesas responderam, e agora foi a vez da réplica do Gonê, que ele fez hoje no Supremo, e o que ele falou? Pois é, ele fez uma réplica a um conjunto de denunciados, além do Bolsonaro, outros 6 integrantes do que ele chamou de núcleo central ali da organização criminosa que teria praticado os atos golpistas. Então é um núcleo que é composto pelo Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, o Alexandre Ramagem, o próprio Tenente-Coronel Mauro Cid, o General Paulo Sérgio Nogueira e também o Almirante Almir Garnier e o Anderson Torres, que é ex-ministro da Justiça. Então ele respondeu aos advogados deste núcleo central e ele foi derrubando uma a uma as alegações, com base em jurisprudências firmadas pelo próprio Supremo e com base em julgamentos que o Supremo já fez relativos especificamente a esse caso. Então, por exemplo, em relação à suspeição do ministro Alexandre de Moraes, ele disse que é um assunto já superado, porque o Supremo, quando da apresentação do relatório da Polícia Federal, já se manifestou a esse respeito e afastou a suspeição do ministro. Tinha 2 argumentações conflitantes em relação à competência do Supremo. Uma delas dizia que o foro adequado não é o Supremo, e ele rechaçou essa alegação, dizendo que agora o próprio Supremo acabou de fechar um entendimento de que atos cometidos por autoridades continuam sendo, com foro no Supremo, continuam sendo julgados pelo Supremo, mesmo depois que essas autoridades perdem o foro, no caso, então, o Bolsonaro, e ele alega que por conexão e por correlação entre as condutas, os demais denunciados também precisam ficar sendo julgados no Supremo, porque as práticas foram conexas e os crimes foram praticados em concurso entre eles. Então, ele afastou essa ideia de tirar do Supremo e também afastou a ideia de tirar da primeira turma para levar para o plenário, que é uma outra tese conflitante com a anterior. Ele disse que já está consignado que são as turmas as necessárias, os locais certos para julgar esse tipo de crime, e que não é só porque os denunciados querem ser julgados pelo pleno que isso pode afastar uma decisão regimental do Supremo. Ele diz que isso é uma visão subjetiva da defesa, essa de que seria melhor que eles fossem julgados pelo plenário. Então, ele foi afastando uma a uma, também afastou a ideia da anulação da delação do Tenente-Coronel Mauro Cid, diz que isso já foi alvo de decisão do Supremo, que não houve nada desde então que mudasse essa alegação. Diz que também não procede uma queixa contra o fato dele ter dividido a denúncia em vários núcleos, diz que isso é uma jurisprudência antiga já do Supremo, e é mesmo, me lembro pelo menos desde o Mensalão, essa ideia de uma denúncia que divide os denunciados em vários núcleos operacionais já foi feita lá pelo Antônio Fernando. E uma das últimas alegações que eu achei essa bem inusitada, a defesa do Bolsonaro falou que ele e o Supremo praticaram document dump, ou seja, entucharam um monte de documento de uma vez para as defesas para dificultar o seu trabalho. Ora, a alegação até anteontem, Sardenberg, é que eles não tinham acesso aos documentos. Quando finalmente se libera o acesso a todos os documentos, a defesa alega que tem aí uma prática para confundi-la, dando muito documento. E ele falou o óbvio, olha, como é um caso complexo, ele tem realmente muitos documentos, e o que a gente está fazendo é franquear à defesa o acesso pleno e integral a todos os documentos. Então, isso não pode ser uma alegação de jeito nenhum. Então, tudo afastado, agora a bola está de volta
com o ministro Alexandre de Moraes, que vai ter de definir a data em que a primeira turma vai se debruçar sobre a denúncia e decidir se a recebe ou não. E recebendo, todos viram réus e aí se abre efetivamente uma ação penal para julgar não só esses 7, mas todos, né, o conjunto de todos os denunciados. Os demais denunciados vão ter agora também as suas alegações iniciais, sua defesa inicial, sua defesa prévia, é analisada pelo Gonê. Mas como no núcleo principal ele foi afastando uma a uma, o que se acredita é que ele vai fazer o mesmo em relação aos demais denunciados, e aí o Alexandre de Moraes deverá marcar finalmente a data para que a primeira turma analise a denúncia, e isso deve acontecer entre o final deste mês e o início de abril. O início do julgamento da ação penal no Supremo. O start, né? Ali o fato deles se tornarem réus. Certo. E aí tem todo um prazo para defesas, realmente. E aí eu acredito que devam ser ouvidos novamente, testemunhas vão voltar a ser ouvidas. Aí tem um prazo todo para a ação transcorrer, mas a abertura da ação deve acontecer entre o final desse mês e o início de abril, antes da Páscoa. Portanto, a gente vai saber se essas pessoas se tornam réus ou não. Então, certo. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã e até mais tarde no Ponto Final. Bom jornal para vocês. Obrigado, até mais.